com a igreja. Não sei, eu acho que, eu não lembro. A senhora estava aqui da última vez que eu estava? Acho que sim. Estava. Você estava? Tá. A senhora estava também? Não. Então, meu nome é Jorge. Brasil. Minha esposa Jane, que já foi apresentada aqui, meus filhos Daniel, Sara e Arthur. Nós estamos morando aqui no estado do Rio de Janeiro, em Carmo, mas nós somos pernambucanos, né? Estamos aqui a trabalho, né? O Senhor nos trouxe até aqui para estar servindo a Ele também, né? Junto com os amados irmãos da Igreja Metodista, né? Onde estamos congregando, né? E somos já membros desde o final do ano passado. Essa é a terceira vez que venho aqui e da última vez a gente pregou sobre um tema. Quem lembra? Alguém lembra que foi a última vez? Qual foi? Vocês lembram? A gente falou sobre fé, né? E aí naquele momento eu disse assim, olha, se eu tiver a oportunidade de vir aqui novamente para pregar, eu vou falar sobre algo ainda maior. Então, nessa noite nós vamos falar sobre a esperança. Amém. E aí, para lembrar um pouquinho do que a gente comentou, né, pregou na vez passada, eu queria que os irmãos estivessem sempre atentos com as Bíblias. Eu vou pedir para, de repente, alguém ler algum versículo, tá? Então fique sempre atento. Já lembrando um pouquinho sobre o que a gente viu de fé, que a esperança é uma continuidade da pregação anterior. A gente viu que em Hebreus 11, o capítulo 11, versículo 1, define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É pela fé que cremos em Deus, mesmo sem vê-lo. É pela fé que acreditamos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que veio que viveu, morreu e ressuscitou, né, para nos salvar. Essa fé que nos alcançou, né, e nos trouxe a graça da salvação. Porque nós vimos também que lá em Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, né? E também vimos que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Isso está lá em Hebreus 11:6, né? Por que é impossível agradar a Deus se não tiver fé? Porque não tem como você orar a Deus, não tem como você ter relacionamento com Deus se você não crer, se nós não crermos que Ele existe. E para crer que Deus existe é necessário termos fé. Também estudamos um pouquinho sobre que a fé sem as obras, ela é morta. Nós vimos que somos salvos pela graça por meio da fé. As nossas obras não têm o poder de nos salvar, mas as nossas obras, ela revela se nós somos salvos ou não. Então, esse é um resumo do que a gente viu no nosso encontro passado. E hoje nós vamos falar sobre a esperança. Às vezes, algumas pessoas confundem fé e esperança. E a Bíblia, ela diferencia esses dois itens, né? Esses dois dons, né? A esperança, ela é uma expectativa futura de algo que cremos que vai acontecer. Exemplo, pela fé, nós cremos em um Deus que cura. Por isso, quando nós estamos enfermos, temos a esperança de sermos curados. Nós cremos num Deus que salva. Amém. Por isso nós temos a esperança de ver os nossos parentes salvos servindo ao Senhor. Amém. Então, a esperança, ela nasce a partir daquilo que acreditamos. Ela nasce a partir da fé que nós temos. Então, essa fé, ela gera em nós a esperança daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele virá entre as nuvens para levar a sua igreja. E temos essa esperança viva em nossos corações, de que iremos ser arrebatados com o Senhor, e se isso não acontecer, se morrermos primeiro, estaremos com Ele na glória. Amém. Essa é a esperança que nós temos, porque cremos nisso. Temos a fé e cremos nisso. Então a fé, ela gera em nós a esperança. Então nós vamos
aprofundar um pouco sobre a esperança e sobre a diferença também entre fé e esperança, para que a gente não confunda mais. Lá no livro na carta, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, ele vai fazer uma definição que dá para a gente entender bem a diferença entre fé e esperança. O texto lá diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. É esperança morta? Não. É esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Interpretando um pouquinho esse texto, que é um pouco longo. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Esse regenerou, ele está ligado à salvação que nós recebemos por meio da graça. Essa salvação, ela nos regenerou. Mas ela nos regenerou para, a Bíblia diz aqui, para uma esperança viva. Ou seja, para uma esperança que nos move, que nos vivifica. E que esperança é essa? Que esperança é essa que nós temos? Que grande esperança é essa? A esperança de receber uma herança. Então, nós somos salvos pela graça. Essa salvação nos regenerou para uma esperança. A esperança de uma herança. Né? E que herança é essa? Que esperança eu vou ter de receber uma herança? E que herança é essa? É meu pai que vai morrer, vai deixar uma herança para mim? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa grande esperança. Deus tem preparado para nós algo maravilhoso. Aleluia. Nossa esperança não se limita às coisas deste mundo. Nossa esperança não se limita apenas em receber a cura quando estamos enfermos. Não se limita a recebermos o emprego quando estamos desempregados. Também temos essas esperanças. Mas a Bíblia diz que se a nossa esperança se limita nas coisas terrenas, nós seremos o mais miserável dentre os homens. Então, essa esperança das coisas apenas materiais, se nós nos limitarmos a isso, essa esperança é uma esperança morta, porque ela vai se findar quando findar a nossa vida. Mas a esperança do crente salvo no Senhor Jesus, ela vai além dessa vida. A gente sabe que após passarmos por esse plano terreno, nós temos algo maior nos esperando. Algo que jamais entrou no coração do homem, algo que ninguém nunca viu. E isso Deus tem preparado para nós, uma morada eterna. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para onde eu estejais vós também. É essa esperança que nos move. Essa esperança é que viva, nos vivifica, nos motiva a caminhar, a servir com fidelidade ao Senhor. Durante essa nossa caminhada, é certo que passaremos por tribulações, é certo que passaremos por provas, né? Mas nós superamos tudo isso porque temos uma esperança viva dentro de nós, que um dia estaremos com Ele nos céus. Muitas vezes nós vivemos momentos difíceis, em que muitas vezes a esperança, ela meio que apaga, ela esmorece, né, dentro de nós. Às vezes até duvidamos ou questionamos algumas coisas. Por que estamos passando por certa situação? Por que eu estou vivendo isso? E aí
ter esperança em tempos difíceis é a prova de que nós fomos verdadeiramente salvos. E como ter a esperança em tempos difíceis? O Jeremias, profeta Jeremias, ele lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 18, é um texto longo, mas eu vou ler. Eu vou, através desse texto, tentar explicar para a igreja como ter esperança em tempos difíceis. Eu não sei, de repente, alguém aqui pode estar passando por um momento difícil na sua vida, na sua caminhada, uma provação, né? Como ter esperança nesses momentos? Jeremias, mesmo sendo profeta, ele passou por um tempo difícil, que nós vamos ler isso aqui agora, e vamos ver como é que ele superou isso. O texto diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que ele disse: a minha glória pereceu e a minha esperança no Senhor. Olha só, ele estava sem esperança. Lembra-te, ele orando a Deus, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele estava triste, deprimido, num momento difícil. Aí foi que ele tomou de decisão a partir de então. Ele disse assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que ele quis trazer, quis dizer, o que é que ele quis trazer à sua memória nesse momento? Ele continua no texto. O que é que traz a memória, o que é que dá esperança, que ele pode trazer na sua memória para que essa esperança ela possa reacender? E ele começa na sua oração continuando: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Primeira coisa que ele trouxe à sua mente foi que a misericórdia do Senhor era que mantinha-o vivo. Ele não era consumido pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quando nós refletimos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal do pecado, e onde Ele nos colocou agora, amém, e aonde Ele diz que vai nos colocar, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá a esperança. Então não importa a dificuldade, lembra de onde veio, lembra onde você está e lembra para onde você vai. Traga à sua memória essas coisas, para que a esperança renasça dentro do seu coração. Mas não apenas isso, ele continua, porque as suas misericórdias não têm fim e renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Outra coisa que ele lembrou, que grande era a fidelidade do Senhor. Olha, não importa o momento que estejamos vivendo, não importa o momento que você esteja vivendo, Deus não te esqueceu, Deus não te desamparou. Ele continua sendo fiel àquilo que prometeu. Traga isso à sua memória, para que a sua esperança possa ser renovada. Amém. Mas ele ainda continua. A minha porção é o Senhor. Outra afirmativa que ele fez. Quando ele diz assim, a minha porção é o Senhor, ele, como ele disse assim, aquilo que é mais precioso dentro de mim é o Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Sabe, o privilégio que nós temos de ter um Deus tão grande, tão imenso, mas que ao mesmo tempo está dentro de nós. Amém. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter a ser morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Traga isso à sua mente para que a sua esperança seja renovada. Amém. Ele ainda continua dizendo, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Se a sua porção é o Senhor, espere nele. Glória a Deus. O salmista Davi disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se eu não me engano, é Salmos 40. Esperar com paciência é ter a esperança que o Deus que nós servimos, Ele nos ouve. E Ele atenderá a nossa necessidade. Muitas vezes não da forma como nós queremos,
mas certamente de uma forma muito melhor. Glória a Deus. E aí ele continua: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Olha só. Quanta coisa boa ele trouxe à sua memória. Ele, no primeiro momento, ele orou dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começou, a partir dali, a orar de uma maneira diferente, já lembrando de tudo aquilo que o Senhor é, do que o Senhor faz. Então, se nessa noite, se algum de nós aqui possa estar desesperançoso, desanimado, lembre-se, traga à sua memória aquilo que pode renovar a esperança dentro do seu coração. Eu sei que muitas vezes, nos momentos difíceis, nas tribulações, não é fácil. Mas eu queria estudar com vocês também Romanos 5, de 1 a 5. E aí a gente vai entender o porquê das tribulações. Diz assim o texto: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então esse aí é o motivo pelo qual nós passamos por tribulações. Repetindo, a tribulação produz perseverança. Para aqueles que acreditam no Senhor, eles perseveram, mesmo em meio à tribulação. E essa perseverança vai produzir experiência. Lá na frente, quando você vê algum irmão passando pela mesma situação, você vai poder testemunhar a sua experiência e ajudá-lo. Ou se você voltar a ter aquela mesma situação, você vai ter passado e vai estar fortalecido, né, para enfrentar aquilo novamente, se for o caso. Tá? Então a perseverança, ela vai produzir a experiência. E a experiência produz a esperança. Porque uma vez que eu já passei por determinada situação, que eu aprendi com aquela tribulação, se eu vier passar de novo, eu já tenho esperança. Eu já passei isso uma vez, agora eu vou passar de novo. Não é verdade? Então, e a esperança, o texto continua dizendo, ela não nos decepciona. Por que a esperança nos decepciona? Eu entendo que a esperança não decepciona, porque Jesus Cristo ela é a verdadeira esperança. E Jesus Cristo não nos decepcionará nunca. Amém. Tá? Então, nós possamos ter em nosso coração sempre a esperança, mas não apenas nas coisas materiais. É claro que nós temos a esperança de ter uma vida melhor. Quem não tem? Semana passada morreu o homem que dizia: vamos abrir a porta da esperança. E quantas vezes aquela porta se abriu e não tinha nada lá, né? Quantas vezes, né? Porque aquela porta não é esperança. A porta que é esperança é o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo. Então, assim, a nossa fé, ela não pode estar apenas, a nossa esperança não pode estar firmada apenas nas coisas materiais. Como eu disse, é claro que todos anseiam uma vida melhor, todos anseiam ter um emprego melhor, todos nós anseiamos pela salvação da família. Quando estamos doentes, temos um anseio, a esperança de sermos curados. Tem a esperança de ter um carro, tem a esperança de ter uma casa. Não é errado nada disso. Mas a nossa esperança não deve se limitar a isso. A nossa esperança maior está na certeza de um dia estarmos com Jesus Cristo. Aleluia. Nossa esperança maior está que Ele virá para nos buscar. Glória a Deus. Poucas igrejas têm falado sobre o arrebatamento.
Mas eu glorifico a Deus que na igreja metodista a gente sempre fala, Amém. sempre ouve falar sobre isso. Amém. Jesus Cristo virá. A Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, Glória. com poder e grande glória. E a nossa esperança maior é esta. Amém. Esta é a nossa maior esperança. E se de repente alguns de nós tivermos em alguma situação em que estamos desesperançosos, eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com a igreja, lendo alguns versículos que podem renovar a nossa esperança. Quantas pessoas temos aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5 adultos. 6, 7. Comigo 8. Certinho. Nada por acaso. Então, todos conseguem ler um texto aqui da Bíblia? Tem Bíblia aí para todo mundo? Eu queria que... Não, se não quiser ler também não tem problema. Não tem problema. Mas quem puder, eu gostaria que a Bíblia abrisse a sua Bíblia. Ou tem Bíblia aqui? Sara pode ler. Sara, olha aqui. O irmão lá disse que não queria ler, você lê. Tá. Lê para mim um versículo que eu vou pedir. Tá. Não acredito. Vamos lá, pastor Marcelo. Romanos 12, 12. Vai ler um versículo? A irmã, leia Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Essa Bíblia minha aqui é diferente. Lembra que eu te falei, né? Romanos 15, 13. Isso. Não, foi isso mesmo, foi? Foi. Nem lembro mais. Foi. Romanos 15, 13. Aí, como é o nome da irmã aqui? Elias. A irmã vai ler Jeremias 29, 11. Jeremias. 29, 11. Eu não tenho celular também. Jane vai ler Salmos 42, versículo 5. Quer a Bíblia? Vou deixar já aberto para vocês. Salmos 146. Jeremias o quê? Jeremias 29, 11. Vou ter que pegar o telefone que abrir. Salmos 146, o versículo 5 e 6. O meu romano. 5 e 6. Alguém mais quer ler? Não? Tem certeza? Tá. Aí eu vou ler 3 versículos. Tá? Alguns versículos que nos dão esperança. Vamos tomar posse do que a gente vai ler agora. Amém? Começando com o pastor Marcelo, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém? Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de esperança. Amém. Amém. Salmos 42, 5. Bem-aventurado é aquele que tem... Esse é o meu Esse foi o aqui. 146. É o Salmo 42, é o de Jane. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. 146, 5 e 6. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele há, e que guarda a verdade para sempre. Amém. Amém. Aí tem mais 3 versículos aqui, Salmos 38, 18 e 19. Diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, Amém. para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempos de fome. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. E Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona. Nós já lemos esse texto.
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Irmãos, que possamos depositar a nossa esperança no nosso Deus. Glória a Deus. Que possamos ter essa esperança viva em nossos corações. Já encerrando, quero ler um texto que eu encontrei na internet, eu achei muito interessante compartilhar com os irmãos. O texto de autor desconhecido diz assim: nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar-nos a vida eterna. Deus não mente, por isso podemos esperar nele. Muitas vezes colocamos a nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, na nossa própria capacidade. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Amém. Ter esperança em Deus é colocar a nossa esperança na pessoa certa. A esperança produz bons efeitos na vida. Se vivermos com confiança, o medo diminui, crescemos na perseverança e somos mais alegres. Ponha a sua esperança em Deus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no coração de cada um dos irmãos. Que possamos sempre ter fé e esperança. Aleluia. Se mais à frente eu tiver uma outra oportunidade, falarei sobre algo ainda maior. Amém. Quem conhece a Bíblia já imagina sobre o que é. Que Deus abençoe a amada igreja. Sempre muito feliz em vir aqui, espero vir outras vezes. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Glória a Senhor, Deus. igreja. Ao nosso Deus.